Graça e paz, meu querido irmão. Tudo bem com você? Meu nome é Israel, eu sou pastor da Igreja Batista em Nova Sintra, se você ainda não me conhece. Durante esse tempo todo, nós estivemos estudando sobre o livro de Ruth e agora nós estamos estudando sobre a vida de oração. Eu queria convidar você para que juntos nós pudéssemos embarcar nessa aventura que é a nossa vida de oração. E para nossa reflexão desta noite, eu gostaria de ler com você o texto de João, capítulo 17, do verso 11 até o verso 15. Eu convido você, aí onde você está, a pegar a sua Bíblia, abrir comigo e acompanhar os versos da Palavra de Deus. João 17, do 11 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Acabei lendo um pouquinho a mais, mas esse texto fala de uma intercessão do Senhor Jesus para com os seus discípulos. Eu queria orar com você neste momento, para que Deus possa iluminar a nossa mente e que possamos entender melhor aquilo que Ele tem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por este canal tão precioso que é a oração. Canal em que nós podemos nos comunicar contigo, podemos falar com o Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu queria refletir com você sobre o cuidado de Jesus. Spurgeon, um grande pregador, grande evangelista inglês, ele dizia que ninguém faz um carinho maior do que dizer que está orando pela vida dele. Ninguém me faz um carinho maior do que dizer que está orando por mim. É palavras dele. Foi o que ele disse. E quando nós vemos que alguém ora por nós ou alguém chega para nós e diz: "Olha, eu estou orando por você", nós podemos entender realmente como uma demonstração de amor. Aquela pessoa parou todas as coisas que ela estava fazendo, parou tudo, todos os seus afazeres e ela está orando por você. E quando ela faz isso, ela demonstra amor, puro amor. Mas o que dizer então do Filho de Deus que parou tudo naquele momento que estava fazendo e intercedeu pelos seus discípulos? Foi um grande carinho e uma demonstração de cuidado do próprio Senhor Jesus pela vida dos seus discípulos. E pensando nisso, eu queria tirar algumas lições desse texto para que nós pudéssemos refletir. Primeiro, o cuidado que Jesus teve por nós é o cuidado da proteção divina. No verso 11, a gente pode notar que Jesus fala assim: "Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um."
Jesus ele teve o cuidado de orar pelos seus discípulos e rogar sobre a vida deles essa proteção que vinha do Senhor. Jesus sabia que em determinado momento os seus discípulos ficariam com medo, que eles seriam espalhados, que eles seriam intimidados, que eles seriam perseguidos, mas Jesus orou pela proteção dos seus discípulos, para que eles tivessem segurança, que em meio às tribulações, em meio aos problemas, eles pudessem continuar firmes e fortes no Evangelho. Romanos 8,34, Paulo nos diz que Jesus está à destra de Deus e intercedendo por nós. Você quer um intercessor melhor do que o próprio Filho de Deus, que está pedindo para que o Senhor nos proteja e nos livre? Hebreus 7,25 diz que podemos ter segurança de salvação, porque Jesus vive para interceder por nós no céu. Não tem coisa melhor do que saber que Jesus está intercedendo por nós. Conta-se que na África, um casal de missionários, eles estavam pregando do evangelho em uma tribo e aquela tribo de repente se volta contra eles e em uma madrugada aquela tribo toda cerca a casa onde eles moravam e começam a batucar, começam a fazer festa, querendo invadir, esperando o melhor momento para invadir aquela casa e acabar com a vida daquele casal de missionários. E eles então começam a orar, se põem a orar, começam a clamar a Deus por proteção, começam a pedir a Deus que esteja com a mão dele sobre a vida daquele casal. E enquanto a festa lá fora ia rolando, eles estavam intercedendo e pedindo a Deus que estivesse abençoando a vida deles, protegendo. E em determinado momento na madrugada, simplesmente o barulho parou lá fora. Eles escutaram apenas o silêncio da noite e não viram mais ninguém, não escutaram mais nada. Amanheceu o dia, eles olharam pela janela, ninguém cercando a casa deles. E eles continuaram investindo o tempo deles, a vida deles ali naquela aldeia, até que alguns anos mais tarde, o feiticeiro da aldeia acaba se convertendo a Jesus. Então o missionário teve aquela a audácia, né, de perguntar por que naquela noite vocês não invadiram a nossa casa, por que aquela noite vocês não botaram fogo na casa, não acabaram com as nossas vidas. E aquele feiticeiro disse assim, olha, quando nós estávamos para atacar a casa de vocês, apareceram homens de branco, gigantes, protegendo a casa de vocês, ao redor da casa de vocês. E nós ficamos assustados e nós paramos o que estávamos fazendo. Então, meu irmão, vale a pena orar e pedir ao Senhor por proteção. Em segundo lugar, o cuidado de Jesus também tinha a ver com a unidade do corpo. Ainda no versículo 11, Jesus vai falar, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Jesus, ele ora pela unidade da igreja, para que a unidade da igreja seja mantida. E nós sabemos que é necessário que haja unidade no meio do povo de Deus. O que nos une é o amor de Cristo Jesus. E uma vez que o amor de Cristo se esfria no nosso meio, nós acabamos virando um clube, nós acabamos virando tantas outras coisas, um grêmio, uma associação, mas não um corpo e corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele oferece a unidade necessária através do seu amor para conosco. Ele queria que as pessoas, quando olhassem para a igreja, pudessem também ver o próprio Deus, que é triuno. A própria unidade do Deus, do nosso Deus,
se revela ou reflete na nossa vida como igreja do Senhor. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos da unidade. Nós precisamos ter a mente do Senhor Jesus para que possamos ser um. E olha como é interessante a questão de sermos um enquanto Cristo Jesus é o nosso Senhor. Na Guerra do Vietnã, existia um pelotão chamado de Pelotão dos Ratos, né? Eram homens mais baixos, mais magros do exército americano. Era uma tropa de elite do exército americano que tinha a condição de entrar pelos túneis que os Vietcongs tinham cavado. E conta-se, né, que certa vez um desses soldados ele foi mandado para uma dessas missões para que ele pudesse entrar pelos túneis e lá dentro dos túneis, daquele local onde os Vietcongs se escondiam, matar todos os Vietcongs que ele visse. E ele então vai indo, vai entrando, até que ele cai num túnel que era um alojamento de soldados. Mas só tinha um soldado Vietcong lá dentro. E ele se aproxima então para acabar com aquele soldado. E ele olha para aquele soldado e aquele soldado Vietcong estava lendo a Bíblia. Ele então se identifica para aquele soldado e diz: eu também sou cristão. E ele senta ao lado do soldado, os dois leem a Bíblia, os dois oram um pelo outro. E então aquele soldado americano sai dali e continua a sua missão. Meus irmãos, nós precisamos de unidade. E a unidade ela vem através da vida de oração. É Jesus quem edifica o nosso coração a fim de sermos unidos, a fim de sermos um. Outro cuidado que nós podemos ver também na vida que Jesus demonstrou na sua oração é de termos plenitude da alegria. No verso 13, no final do verso 13, Jesus diz assim: mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Jesus queria que os seus discípulos fossem alegres, fossem felizes. Ele sabia da situação que iria acontecer dali a algum tempo, da perseguição, dele sendo crucificado como Senhor, como mestre daquele grupo de discípulos. Mas Jesus ora para que aqueles discípulos fossem cheios de alegria, tivessem condições de, mesmo diante dos problemas e das tribulações, eles fossem cheios da alegria do nosso Deus. E de que forma nós somos felizes, somos alegres na vida com Jesus? Quando nós obedecemos ao nosso Senhor e Rei. A partir do momento que nós começamos a obedecer ao Senhor, nós começamos a sentir alegria. Nós começamos a viver uma vida mais feliz, mesmo diante da tribulação. Eu quero lembrar a você que lá em Atos, Pedro e João, eles foram presos e açoitados por causa do nome do Senhor Jesus. E quando eles saíram dali do Sinédrio, eles saíram felizes, porque eles entenderam que tinham sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Olha que coisa, para nossa cabeça talvez seja meio doido, né? Sentir feliz por ter apanhado por causa do nome de Jesus. Mas quando nós obedecemos ao nome de Cristo Jesus, nós nos sentimos felizes. Nós temos a condição de sermos felizes mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos problemas. 1 Pedro 4,16 diz assim: mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Quando nós sofremos, nós temos a certeza de que a alegria tem o poder de inundar o nosso coração, o poder de inundar a nossa vida,
mesmo diante do sofrimento. Conta-se, essa é uma história interessante, mas que em um reino muito longínquo daqui, um rei de repente começa a perder a alegria, começa a ficar triste, começa a entrar meio que em depressão. Então os seus conselheiros se reúnem e começam a pensar em alguma coisa para alegrar o coração do rei. E um deles tem uma ideia, falou, olha, talvez exista aqui no reino alguém em algum lugar que seja muito feliz. Vamos pedir essa camisa dessa pessoa emprestada e colocar no rei para que ele também se sinta feliz. Ideia meio doida, né? Mas aqueles homens tiveram essa brilhante ideia. E eles começaram a procurar no reino alguém que fosse muito feliz. Alguém que realmente esbanjasse felicidade. E eles então se deparam com um plebeu, um camponês, que trabalhava de sol a sol, acordava de madrugada para trabalhar, ia dormir muito tarde, mas ele era feliz. Tinha muitos filhos, uma família grande, eles viviam na pobreza, mas eles eram felizes. Então, quando aqueles conselheiros encontram esse homem, eles desejam a camisa dele. E eles chegam então para esse homem e falam assim, olha, nos dê a sua camisa para que nós possamos levar para o rei, para que o rei também fique feliz. E qual foi a surpresa quando aquele homem falou assim, camisa? Eu não tenho camisa. Nós somos pobres, a gente quase não tem roupa. A nossa felicidade é que o Senhor Deus mora no nosso coração. Romanos 14:7, Paulo vai dizer, o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Não são as coisas deste mundo que vão nos fazer alegres, felizes, mas é estar constantemente na presença do nosso Deus, buscando a Ele como a fonte da nossa alegria, buscando a Ele como a fonte da nossa realização. É Ele quem nós devemos buscar para alegrar o nosso coração e a nossa vida. Jesus disse que nós teríamos vida e vida plena nele, não nas coisas deste mundo, não buscando realizações terrenas, mas nele, tão somente nele. E às vezes nós somos enganados, até mesmo pelas propagandas do mundo, até mesmo por Satanás, dizendo que a nossa alegria vai ser nessa terra. Não vai. A nossa alegria está em Jesus. Meu querido irmão, concluindo essa reflexão a respeito da nossa vida de oração, nós podemos notar na oração de Jesus o cuidado que ele teve com os seus discípulos. Eles sabiam que era um homem simples, que levariam o evangelho adiante. Eles sabiam que eram homens que talvez muitas vezes iam ter uma falta de confiança, mas ele intercedeu por seus discípulos, sabendo que não tinha plano B. Eram eles que deveriam levar a mensagem do Evangelho até os lugares mais distantes da terra. E eles cumpriram esse propósito. A oração de Jesus teve este efeito. E meus irmãos, a partir do versículo 20, Jesus começa a falar assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus, ela não foi apenas para os 12 discípulos, mas a oração de Jesus, ela também se estendeu a você e a mim. E é por isso, meu querido, que nós podemos confiar em Cristo Jesus, de que Ele está intercedendo diante do Pai
por mim e por você também. E que Ele também está ouvindo as nossas orações e o nosso coração desejoso de buscar cada dia mais a Sua presença. Por isso, eu quero que você embarque comigo nessa caminhada, nessa jornada de juntos nós termos uma vida consistente de oração. Certa vez eu escutei a história de uma moça que eu conheci, que ela disse assim: eu não tenho tempo. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. A minha vida é uma correria só. Eu acordo 6 da manhã, vou dormir 11 da noite. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas, meu irmão, a nossa vida com o Senhor deve ser a nossa prioridade, acima de todas as coisas. Por isso, mais uma vez, eu quero convidar você a termos a prioridade de interceder pela nossa igreja, de interceder pela vida dos nossos irmãos, de interceder por aqueles que ainda vão conhecer a Cristo Jesus e vão se juntar conosco nessa grande família do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa investir na sua vida de oração. Deus te abençoe.